Oi, gente! Nosso conteúdo de hoje é luz e cores. Então, vamos compreender mais um pouquinho desse conteúdo? Então, onda a luz, ela é uma onda eletromagnética que ela vai se propagar tanto no vácuo como em outros materiais. E ela pode ser definida por duas maneiras. Ela pode ser classificada como monocromática ou policromática. E o que isso quer dizer? Quer dizer, quando ela é monocromática, mono, ela tem uma única cor. E se ela for policromática, poli, várias, duas ou mais cores. Então, ela vai ser classificada como mono ou policromática. E ela vai se decompor mediante o fenômeno físico de refração. E essa refração é o meio a velocidade da luz, a velocidade que ela vai se propagar no material que ela está incidindo. Então, a velocidade da luz, ela vai se propagar nesse fenômeno físico denominado refração. Então, a faixa de luz, ela é percebida como uma faixa contínua de 7 cores. E quais são as 7 cores da luz? É a cor vermelha, verde, laranja, amarelo, azul, anil e violeta, como vocês estão vendo nesse desenho aí. Então, são essas 7 cores que são percebidas na faixa de luz. E o que é a óptica geométrica? A óptica geométrica, ela vai estudar o comportamento dessa luz nos diversos materiais. Então, a fonte de luz. O que é a fonte de luz? É aquilo que vai emitir luz, um corpo que vai emitir luz. Pode ser primária ou secundária. A primária, ela vai ser o corpo luminoso, vai ser o que? Vai emitir a sua luz própria. Então, uma vela, quando é acendida, uma lâmpada que é acesa, ela vai ser o corpo luminoso. É uma fonte primária de luz. E a fonte secundária de luz é o corpo que vai ser iluminado. Então, ele vai refletir a luz que ele recebeu. Uma mesa vermelha, uma flor azul, um sofá amarelo. Então, ali ele vai ser um corpo iluminado. Ele vai refletir o que recebeu de outro corpo, a luz que recebeu de outro corpo. Então, a óptica geométrica ela vai estudar isso, o comportamento da luz, como ele vai se comportar nos diferentes materiais. E como se dá a propagação da luz? Então, existem os feixes de luz, que é como a forma que ela vai se propagar, qual a direção, o sentido que essa luz vai seguir. Então, a direção vai ser esse feixe de luz, esse raio de luz. E vão ter 3 tipos de feixe de luz. Vai ter o feixe de luz que vai ser divergente. Então, quando é divergente, é que ela vai para todos os lados, vai para lados diferentes. Quando ela converge, quando ela é um feixe de luz que vai convergir, então os pontos vão se juntar em um ponto só. Então, vem vários tipos, vários feixes de luz e eles vão se juntar em um único ponto. Isso quer dizer que é convergente. E paralelo, todas vão seguir na mesma direção. Então, tem esses 3 tipos de feixe de luz. Divergente, diferentes, então vão para lados diferentes. Convergentes vão para o mesmo lado e paralelos vão em linha reta, retilínea, né? E quais são os meios? Existem os 3 meios. O meio transparente, então aqui nesse primeiro meio transparente que mostra o aquário. Então esse feixe de luz, ele vem e ele consegue atravessar aqui em paralelo. Você consegue enxergar do outro lado um peixe, o que está lá dentro você consegue visualizar de forma límpida, de forma clara. Então aqui é um meio transparente. Quando o meio óptico é translúcido, o feixe de luz ele vai em direções diferentes e não vai em uma direção certa. Ele vai para caminhos diferentes. E esse meio óptico translúcido é o quê? Um vidro embaçado. Quando pega uma névoa, então vai ficar aquele embaçado que não vai dar para você enxergar o que está do outro lado claramente. E o meio opaco é que você não enxerga nada. Então, o feixe de luz vem e para. Não consegue enxergar o que está ali. Então, uma folha de papel, um livro, uma parede, um metal. Isso, o feixe de luz vem e esse meio óptico
você não vai conseguir enxergar, porque é um meio opaco. Então, são 3 feixes de luz, que é divergente, convergente e paralelo, e 3 meios ópticos, que é o transparente, translúcido e o opaco. Sombra e penumbra, ela vai explicar como ocorre o eclipse lunar. Então, a sombra e penumbra dá para explicar esse fenômeno natural que é o eclipse solar e lunar. E a evidência da fonte de luz retilínea. Então, daquela evidência da propagação retilínea da luz. E a gente pode ver aqui, no eclipse solar e lunar, que vão ter 3 características importantes para esse fenômeno sombra e penumbra, que é o Sol, que vai ser a fonte de luz, a Lua, que vai ser o objeto opaco, no caso do eclipse solar. Então, vai ter o feixe de luz, a fonte de luz, o objeto opaco e a distância entre eles. Então, aqui, nesse primeiro caso aqui, que é o eclipse solar, vai ter o que? O Sol, tendo a fonte de luz, e a Lua, que vai estar aqui no meio, vai ser o obstáculo, vai ser o opaco, vai ser o material opaco que vai impedir a passagem total da luz. E vai se formar uma sombra, essa parte menor vai ser a sombra, e essa maior ao redor vai ser considerada a penumbra. Então, quem vê a sombra, vê o eclipse total. Então, ali onde tem aquela parte que cobriu totalmente, vai ser o eclipse total. E quem vê a parte da penumbra, vai ver o eclipse parcial do Sol. Então, no eclipse solar tem esses 3, e no eclipse lunar vai ter o Sol como a fonte de luz, a Terra, que vai ficar como objeto opaco, que vai ser o objeto que vai impedir a passagem de luz, e vai ter a sombra e a penumbra também. E a Lua vai ficar logo depois aqui sendo anteparo, né? Então, dá para explicar sombra e penumbra e o eclipse a partir desse eclipse solar, que vai explicar por que evidenciar que a luz é uma fonte que é uma propagação retilínea da luz. Então, aqui tem os 3 fenômenos ópticos, que são esses 3 aqui: reflexão, refração e absorção. Então, no caso da reflexão, o feixe de luz vem e volta, ele vai refletir a imagem. Então, se estiver na frente ao espelho, em lagos, onde as plantas são refletidas no lago, na parte do lago, então, assim, o feixe de luz vem e é refletido. Então, a gente consegue visualizar a imagem refletida. A refração, ela vai acontecer aqui com a mudança. Então, quando você coloca um lápis dentro de uma água, você vai pensar que esse lápis está quebrado. É porque vai ocorrer a refração, ele vai mudar, dando a percepção que aquele lápis está quebrado. Ele vai mudar a dimensão. Aqui nesse prisma, por exemplo, tem um feixe de luz que vem sozinho e as luzes elas vão sofrer uma dispersão. Elas vão ficar divergentes e vão divergir em outras cores, formando outras cores. É o que acontece no arco-íris. Então, tem várias gotículas no ambiente, e essas gotículas de água, quando pegar a luz do sol, quando a luz do sol for refletida aqui, bater nessas gotículas de água, essas gotículas vão refletir a luz na forma do arco-íris. Então, vão refletir todas as cores que vai ser gerado o arco-íris que a gente vê em alguns dias. E a absorção é o quê? Se você vestir uma blusa preta e sair no meio do sol, então você vai absorver aquele calor. Então, o sol incide e o preto de sua blusa vai absorver todas as cores, vai absorver mais calor. Então, você vai ter uma sensação maior de calor. Então, tem a reflexão, a refração e a absorção. Então, esses são os fenômenos ópticos. E aqui são as cores, né? Como é que as cores, elas refletem ou absorvem a luz? Então, se as cores
Se você tiver um objeto de cor vermelha, amarela, azul, qualquer dessas cores, é porque ele absorveu uma das cores e refletiu a outra. Por exemplo, se você tem uma bola rosa, então o que aconteceu ali? Ela absorveu as cores, todas as outras cores, e só refletiu a cor rosa. Se tiver uma toalha verde, é porque ela absorveu todas as cores e só refletiu a cor verde. Então, também dá para saber, as plantas, as folhas são verdes. Então, ali ela recebeu, está utilizando todas as cores e só refletiu a verde. Então, diz que acontece. As plantas, durante a fotossíntese, ela vai utilizar todas as cores e a cor que ela menos utiliza é a verde, que ela libera, que ela reflete e aí ela fica da cor verde. Agora, se um objeto ele for branco, então o que aconteceu ali? Ele refletiu todas as cores e nenhuma ficou. Então, ele está branco, ele está sem nenhuma cor, está branquinho. Então, lá, ela absorveu, todas as cores veio, ele refletiu todas as cores, ele não ficou com nenhuma cor. E o preto é a absorção de todas as cores. Então, quando você vê uma cor, uma mesa preta, o asfalto é por quê? Porque ele absorve todas as cores para ele e fica preto. E assim, se um objeto ele for na cor amarela e ele está sendo iluminado por uma luz amarela, então ele vai continuar sendo amarelo. Se um objeto amarelo estiver sendo iluminado por uma cor vermelha, então ele vai ser visto como preto, ele não vai ser visto como amarelo mais. Então, dependendo da cor da luz que você vai ver o objeto, ele vai ter essa mudança de cor. E esses estudos de cores, eles foram iniciados por Newton. Então, o que acontece? Ele fez esse disco aí, que é o somatório de todas as cores, e essas cores, ele fez o disco, quando girava, ficava branco. Então, ele descobriu que a cor branca é a junção de todas as cores. Então, juntando todas as cores, ela dá a cor branca. Então, ali tem todas as cores. Quando girou, só vê a cor branca, se girar em alta velocidade. Então, foi a partir desses estudos de Newton, que começou a estudar a óptica geométrica e começou a estudar esse conteúdo, desenvolver mais esse conteúdo de cores e luz. E também existe a velocidade da luz. Então, é a velocidade que ela vai se propagar em determinado material. Então, a luz vermelha ela é uma luz mais rápida. Então, a velocidade dela é mais rápida que a luz violeta. Então, ela se propaga numa velocidade maior. Então, essa mudança na velocidade da propagação da luz, na velocidade da propagação, é a refração. Então, vai mudar de acordo com o material, muda a velocidade da luz, muda todo o jeito que ela vai passar pelo material. Então, dependendo do material, muda a velocidade da luz. Então, agora vamos praticar. Então, questão 1. Quando a luz branca atravessa um prisma transparente, ela decompõe, se tornando evidente o espectro de cores que se unem para formá-lo. O fenômeno descrito refere-se a... Então, aqui vai ser a dispersão da luz, que ela vai sofrer a dispersão, que é como o arco-íris, né? Uma cor branca vai atravessar um prisma e formar várias cores. Dados os fenômenos naturais: arco-íris, halo solar, aurora boreal, miragem. Assinale entre as alternativas a seguir quais desses fenômenos citados ocorre a dispersão da luz branca. Então, vai acontecer a dispersão da luz branca, tanto no arco-íris como no halo solar. Então, aqui, 1 e 2 apenas, letra C. Questão 3. Um estudante que contemple um arco-íris através de um filtro óptico, lâmina de acrílico amarelo, verá o arco-íris completo com todas as cores? Não. Não verá nada do arco-íris? É errado. Verá apenas a faixa amarela do arco-íris. Ok.
Verá todas as faixas, exceto a amarela, não. Ele vai ver apenas a faixa amarela do arco-íris. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo Cores e Luz e até a próxima.